Por que Jesus não cura alguns? Por que Jesus cura uns, não cura outros? Enfim, nós vamos pensar sobre isso na aula de hoje. O texto áureo está no Salmo 103 e versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós precisamos crer nisso. Precisamos acreditar no poder curador do nosso Deus. Precisamos crer que Ele tem poder para curar todas as nossas enfermidades, mesmo quando Ele não as cura. Uma coisa nós precisamos ter certeza: se Jesus nos curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Nós precisamos crer nisso. Pastor, mas Ele não quis me curar. Qual é a explicação de quando Jesus não cura? Não sei. Existem circunstâncias que nós não conseguimos compreender. Uma coisa é certa, nós precisamos declarar esta confiança. Eu sei que tu podes me curar. Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 41, a Bíblia diz que um leproso se aproximou de Jesus e ele diz isto. Ele fala, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele não fala se tu puderes. Ele fala se tu quiseres. Quando Jesus não cura é porque Ele não quer. Agora, por que Ele não quer em algumas circunstâncias? Eu não sei. Não sei. Mas nós precisamos continuar confiando nele. Somos desafiados em várias circunstâncias da vida a confiar e acreditar que Jesus cura. E Ele cura. Eu tenho presenciado curas que o Senhor tem promovido, não só na vida de crentes, mas na vida também de pessoas não crentes. O importante é entendermos sempre, Ele cura. Como diz o hino da harpa que nós cantamos, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Por que que ele é um dos benefícios? E nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Um dos benefícios da obra redentora no Calvário. Isso aqui quer dizer que só crentes serão curados? Não. O que o comentarista está citando aqui, é Isaías, capítulo 53. É esse o contexto de Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse fomos sarados aqui é uma cura tanto física, tanto espiritual, mas também física. Então Jesus levou sobre ele na cruz o castigo das nossas enfermidades e das nossas dores. O ponto central da lição nos diz que a cura divina é para hoje. É para hoje. Jesus ainda cura. E eu tenho certeza que todos nós temos uma circunstância na nossa vida em que nós fomos curados pelo Senhor. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, esclarecer que a cura divina acontece hoje. E objetivos específicos, conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e, terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Leitura bíblica em classe. Isaías capítulo 53, dos versículos 4 ao 6. E Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. O texto nos diz o seguinte: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos, eu preciso falar disso aqui, uma coisa importante que nós vamos tratar nesta lição com fé, com confiança, mas também com muito respeito e com muita cautela. Nós vamos tratar na lição de hoje sobre esta condição que Jesus tem de curar. Ele é Deus, ele cura, ele curou, ele continua curando, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Mas precisamos ter muita responsabilidade e muita cautela para pensarmos também na situação de que nem sempre Jesus cura. Nem sempre. E nem sempre que ele cura porque alguém está em pecado. Ele cura segundo a sua vontade, segundo a sua soberania. O que é a soberania? Deus faz o que ele quer sem pedir opinião para ninguém. Ele cura segundo a sua vontade e a sua soberania. Mas nós precisamos entender que quando ele não cura, ele continua sendo Deus. E quando ele não cura, isso não é sinal de que aquela pessoa que não foi curada por ele está com um pecado escondido, está ocultando algumas circunstâncias da sua vida e por isso ele não cura. Ah, mas pastor, mas isso pode acontecer? Pode ser que a pessoa não seja curada por causa de um pecado oculto? Pode, mas não compete a nós disciplinar sobre isso, discernir isso. Isto é coisa para Deus. Isto é coisa para Deus. Compete a nós continuar orando, confiando e pedindo ao Senhor que promova a cura, porque Ele é o Deus que cura. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. A cura divina na Bíblia. Primeiro parágrafo, a saúde pública no Antigo Testamento. O nosso comentarista deixa claro que, em Israel, a saúde pública era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. O que o Senhor diz ao povo de Israel é o seguinte: olha, se vocês forem fiéis a mim, se vocês cumprirem o pacto que eu fiz com vocês no Sinai, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Queridos, entendamos o seguinte: o que o Senhor está dizendo aqui neste texto, e aí foi o que eu falei agora há pouco sobre entender o texto com responsabilidade. O que o Senhor está dizendo aqui a Israel é que se Israel fosse fiel, ele não colocaria sobre Israel as enfermidades que ele colocou sobre o Egito. Ele não está dizendo que Israel não sofreria de enfermidades. A gente sabe que existem enfermidades que são consequências naturais da vida humana. A gente sabe, o envelhecimento natural, desgaste do corpo físico, nos traz enfermidades. Salomão falou disso em Eclesiastes, não é? Salomão falou sobre isso. Então, o que Deus está dizendo é que se Israel fosse fiel, ele não colocaria sobre Israel as doenças que ele colocou sobre o Egito. Mas Deus não está dizendo que Israel não teria enfermidades como consequência natural do envelhecimento físico. Ok? Então é preciso nós termos esta visão, porque senão nós vamos pensar o seguinte: será que Israel caminhou os 40 anos no deserto e aqueles que foram fiéis a Deus nunca sofreram uma enfermidade? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Moisés morreu aos 120 anos e os seus olhos não se escureceram, os seus braços não se enfraqueceram. Ele morreu em plena saúde, é Moisés. Moisés. A Bíblia está falando de Moisés. A Bíblia não está falando que isso era um padrão para todas as pessoas. As enfermidades são consequências naturais do desgaste, do envelhecimento do corpo humano.
Então, eu acredito sim que tinham pessoas caminhando no deserto, fiéis a Deus, que sofreram enfermidades. Mas o Senhor está garantindo uma coisa: se vocês forem fiéis, eu não porei sobre vocês as doenças que eu coloquei sobre o Egito. E ele diz: eu sou o Deus que te sara. E ele é realmente o Deus que sara o seu povo. Segundo parágrafo, a prevenção de doenças é bíblica. O Senhor disciplinou a vida de Israel quanto às questões de alimentação, de higiene. Por exemplo, quando a gente lê Deuteronômio, deixa eu anotar aqui, ó, do ladinho, vou entrar na frente da TV porque eu vou colocar do ladinho, ó. Deuteronômio, capítulo 13, aliás, isso, capítulo 23 e o versículo 13. Deuteronômio 23 e 13. O Senhor diz para Israel o seguinte: entre as tuas armas terás uma pá, e quando estiveres fora, agachando-te, cobrirá aquilo que saiu de ti. Ou quando estiveres fora, cobrirás aquilo que tu defecastes. O Senhor diz assim: olha, vocês vão ter que sair do arraial para defecar. Vão fazer um buraco e vão cobrir essas fezes. O Senhor está dando uma lei de higiene. O evangelho é um evangelho de plenitude. A palavra de Deus envolve toda a nossa vida. Então, uma alimentação saudável, higiene adequada, são bons hábitos que contribuem para uma boa saúde. E quando Deus dá a lei para o povo caminhando no deserto, Deus está pensando nisso. O povo de Israel não entendeu, mas Deus estava pensando nisso. Quando Deus proíbe o povo comer carne de porco, Deus estava pensando nessa saúde do povo. Eles estavam no deserto, sem um sistema de saúde pública organizado. Eles comiam muita carne, e a carne de porco, se ingerida em grandes quantidades, pode trazer problemas de saúde. Aí Deus está pensando nisso. Quando Deus disciplina sobre as vestimentas, Deus estava pensando nisso. Então, quando estudamos história de Israel, nós aprendemos sobre isso e percebemos que Deus está sempre pensando no bem-estar do seu povo de forma plena. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o Novo Testamento. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha